Olá pessoal, hoje vamos falar como gerir a documentação de um módulo PowerShell utilizando Markdown. Bom, mas antes de irmos direto ao ponto, vamos entender qual foi a minha motivação para fazer esse vídeo, né? Há algum tempo eu venho desenvolvendo um módulo PowerShell para trabalhar com TFS. Em um certo momento eu precisei de criar scripts para facilitar as minhas atividades de administração no TFS, igual criar team project, criar builds, criar área, interações, enfim, coisas desse tipo. Algumas vezes a gente tem que fazer isso em um grande volume. Então, eu resolvi criar alguns scripts para facilitar essa tarefa. E, em um determinado momento, eu resolvi estruturar esses scripts, criar um módulo, né, para ser reutilizável quando precisasse fazer outros tipos de atividades similares. E esse módulo foi crescendo durante o tempo e chegou num ponto que eu falei, bom, agora vamos compartilhar com a comunidade que pode ser útil para outras pessoas também e outras pessoas podem contribuir e evoluir esse módulo. Mas para compartilhar, é legal eu documentar o módulo, porque eu tinha feito um monte de funções, tinha criado um módulo bonitinho, mas eu não tinha documentado as funções. E sem documentar, fica difícil para as pessoas entenderem como é que funciona, enfim, a pessoa vai ter que abrir o script e tal. Eu não queria isso, então eu falei, vou documentar esse módulo para depois eu conseguir compartilhar com o pessoal. Bom, então, vamos entender primeiro como que se cria, como é que é a documentação no PowerShell e quais são as alternativas para criar essa documentação. Então, o PowerShell tem uma estrutura de documentação muito rica, muito parecida com o man que a gente tem lá no Linux, no Bash, né? Então, por exemplo, se você quiser saber alguma coisa sobre, ou quiser saber informação sobre algum comando, você usa o commandlet get-help e digita, por exemplo, o nome do comando. E aí aqui ele vai trazer uma documentação com uma descrição sobre o comando. Então é estruturado, documentação de comandos ou funções, scripts, enfim, dentro do PowerShell, ele possui uma estrutura bem organizada. E, inclusive você pode definir que quer informações mais detalhadas. Então ele vai trazer mais informações, exemplos, enfim. Como é que eu produzo esse documento, né? Da onde que o comando getHelp pega essas informações? Então, basicamente, existem duas maneiras. A primeira maneira é uma documentação baseada no comentário. Então, esse aqui é um script, né? Então, se você no comentário, em cima de um script ou em cima de uma função, você colocar esse padrão de comentário, quando executar o comando getHelp em cima desse script ou função, ele vai pegar as informações desse comentário. Então, o que você colocar aqui é o que ele vai conseguir exibir lá. Por exemplo, se a gente vier aqui, get help, que é esse script que a gente estava vendo, ele vai trazer aqui as informações exatamente como estão naquele comentário, correto? Se eu pedir mais detalhado, ele vai trazer o que ele consegue supor apenas. Ele não vai trazer mais informação porque eu não coloquei mais informação lá no comentário. Então ele traz apenas o básico que ele consegue, que eu coloquei no comentário e que ele consegue inferir pelos parâmetros que você colocou para utilizar o script. Legal. Existe também uma outra maneira de criar essa documentação, que é através de um arquivo externo. Então, em cima de cada função ou em cima de um script, você vai informar que a ajuda, o help daquela função está num documento externo, né? Que no caso é um padrão que no PowerShell chama de MAML. E esse é um XML. Só que olha como é o XML. Esse aqui é um exemplo desse MAML. Mas é meio difícil, é meio duro de você editar manualmente, de você entender. Não é um XML intuitivo, né? Então, para isso existem ferramentas, algumas pagas, outras free. Essa daqui que eu estou usando é uma ferramenta free. A primeira versão dela foi feita pela Microsoft mesmo, pelo time do PowerShell. E depois
uma pessoa pegou e evoluiu e você tem disponível isso daqui. Não me lembro se é no GitHub ou se no Codeplex, mas você consegue baixar e utilizar ela. Essa ferramenta é bem interessante para criar esse arquivo. Primeiro você vem aqui e manda importar um módulo, ou você manda importar um arquivo já existente, né? Ou você manda importar a partir de um XML que já existe. Normalmente, quando você vai começar, você já não vai ter um pronto, até mesmo porque o esquema daquele XML é meio duro de se fazer na unha. Então, você vai mandar criar um novo, ele vai carregar todos os módulos que você tem na sua máquina, e a partir dos módulos que você tem na máquina, você manda ele abrir o módulo, ele vai ler as funções e para cada função que ele encontrar, ele vai carregar as funções aqui no lado esquerdo, e para cada função é possível você abrir e documentar o que tiver que documentar. Então tem todas as opções que a gente vê lá naquele help, né? Informações gerais, os parâmetros, exemplos que você quiser dar. Então por aqui você consegue construir um help, toda aquela informação consegue construir por aqui, por essa ferramenta. E depois de construído tudo, você vem aqui e manda exportar um arquivo XML similar àquele que eu tinha mostrado aqui anteriormente. Então ele exporta e gera esse arquivo XML que até meio que não é tão legível, né, não é legal de ler, mas você faz pela ferramenta, exporta e fica legal. Bom, como eu vou compartilhar, eu vou colocar ele num GitHub, algo similar, seria legal também ele ter um help online, que a pessoa que entrasse no GitHub, mesmo antes de instalar o módulo, ela conseguisse ver quais funções tem, o que as funções fazem, enfim. Então, essa ferramenta aqui, ela até tem aqui uma opção de você mandar gerar em HTML, a função, gerar o código do HTML para você depois montar o HTML, mas infelizmente essa ferramenta ela restringe a funções. Eu não consigo vir aqui igual o tempo XML e mandar exportar um HTML. Se tivesse, já seria perfeito para mim usar dessa maneira, mas ela não tem. Eu teria que ir função a função e ir exportando, isso não é produtivo, não seria legal. Até tem ferramentas similares que são pagas que exportam diretamente. Mas aí eu fui buscar alternativas no mercado aí, que me facilitem esse trabalho, que eu poderia tanto talvez a partir do XML gerado gerar um HTML, enfim, que eu pudesse gerar um help online, que eu pudesse publicar lá no GitHub e todo mundo ter acesso, sem precisar importar o módulo, instalar o módulo, importar e dar um get help para descobrir quais são as funções que ele tem. Nessas buscas, eu encontrei essa ferramenta, PlatPS. É uma ferramenta do próprio time do PowerShell. E o que ela faz? Ela serve para você gerir o help do PowerShell usando Markdown. Então não é apenas, ela serve também para você exportar, pegar um arquivo XML de help e exportar para Markdown, tá? Mas você pode fazer também, gerar direto o help em Markdown, editar em Markdown e depois mandar gerar o XML, ao contrário. Então, você usando esse fluxo contrário, você gerando o Markdown e depois gerando o XML, é mais fácil você editar em Markdown, você pode usar qualquer editor de texto que você quiser, inclusive existem editores específicos de Markdown, mas o próprio Visual Studio Code você consegue editar de maneira bem rica o Markdown no Visual Studio Code, e eu acho que fica mais fácil, você não depende de uma ferramenta externa, você já está gerando um conteúdo que é legível, que você pode publicar num site, né? E você mantém o fluxo de geração de documentação oficial do PowerShell, porque no final você manda exportar aqueles markdowns para um arquivo XML e você pode usar ele dentro das suas funções normalmente. Então eu achei fantástica essa ferramenta. Vamos ver aqui rapidamente como é que utiliza, como é que instala e como é que utiliza essa ferramenta. Então, primeira coisa é a instalação. Se a gente voltar aqui e ver, você instala, ela está no PowerShell Gallery. Então, no PowerShell Gallery, você tendo instalado o PowerShell Get, né? Então, o primeiro pré-requisito é ter o PowerShell Get. Se você não tiver o PowerShell Get instalado, é só instalar o PowerShell Get.
Tendo PowerShell get, o resto tudo é via linha de comando mesmo. Então vamos abrir aqui uma shell do zero. Então o primeiro passo é, primeiro você instala o PowerShell get, né? Depois vamos importar o PowerShell get, módulo do PowerShell get. Depois de instalado você importa o módulo PowerShell get. Tendo o PowerShell get você consegue instalar o módulo, ele vai direto lá no PowerShell Gallery, vai baixar para sua máquina e vai instalar. O PowerShell Gallery é como se fosse um gerenciador de pacotes, igual NuGet, mas específico para PowerShell. Então, instala o módulo. Então aqui ele vai lá, vai baixar e vai instalar na sua máquina aquele módulo do PlatPS. Pronto, só isso que a gente precisava para instalar esse módulo, o PlatPS. Vamos agora navegar lá para o meu módulo. Então aqui no meu módulo eu tenho uma pasta que eu deixei pronta para gerar documentação Markdown. Então se a gente olhar aqui, ó, a gente não tem nada aqui dentro dessa pasta, tá vazia. Então agora eu vou rodar o comando para a gente gerar essa documentação. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos limpar aqui primeiro. Vamos importar meu módulo. E agora vamos executar o comando para gerar a documentação. O comando é o new markdown help. A gente vai passar o nome do módulo, o diretório de saída, que é a nossa pasta documentation, e uma opção mais importante, que é para gerar a página de documentação do módulo. Então, ela é importante porque quando a gente for utilizar o comando para atualizar o módulo, a gente passa o diretório e ele vai dentro desse diretório procurar essa página para descobrir qual é o módulo que a gente vai atualizar e assim fazer a atualização incremental do que a gente editou. A gente vai exercitar agora mesmo esse cenário. Então, vamos deixar aqui. A gente vê que para cada função ele vai criando um arquivo MD e também uma geral para o módulo. Então, se a gente entrar aqui agora no code, a gente vai ver que foi gerada aqui uma documentação, um MD, para cada um. E a gente vai ver uma coisa interessante, se eu pegar aqui um módulo que eu já tinha documentado via XML, né, ele vai trazer já a documentação que eu tinha feita para cada parâmetro que eu já tinha comentado, enfim, vai trazer também. Então, ele aproveitou o que eu já tinha feito e gerou uma documentação para os outros. Isso é fantástico, muito legal. Então, a gente teve o documento, né? A gente pegou a partir do nosso módulo, gerou documentação MD, mas a gente vinha falando de mudar o processo de documentação. Porque gerar o MD, ok, eu gerei o MD, se eu der um push aqui agora para o meu repositório no GitHub, eu já vou ter uma documentação online de todo o meu módulo lá, o pessoal pode consultar lá pelo portal, e eu vou continuar desenvolvendo aqui, eu poderia até continuar utilizando essa ferramenta aqui para documentar meu módulo, os parâmetros que eu for utilizar e tudo mais. Legal. Mas, e se eu não quiser depender dessa ferramenta, né? Já que ele gera um Markdown, seria legal se ele gerasse o caminho inverso, né? Então, se eu pegasse meu módulo, não construísse documentação alguma, né? Talvez eu só indicasse lá nas minhas funções que eu teria um arquivo externo XML que seria a documentação do meu módulo. E aí eu gerasse todos os arquivos Markdown, editasse a documentação nesses Markdown, que é muito mais fácil, não precisaria nem de usar essa ferramenta, eu editaria direto aqui pelo Visual Studio Code, onde eu estaria editando também meus scripts, meus módulos PowerShell, editaria a documentação por aqui também, e aí ao final eu mandasse gerar esse documento, né, mandasse gerar esse arquivo de documentação, esse XML com todos num padrão de MAML, né, que o PowerShell utiliza. Então vamos ver esse fluxo. Então vamos voltar aqui para o nosso shell. Vou dar um clear. Então agora, para a gente gerar esse outro documento, a gente vai usar um comando que é new external help. Antes disso, eu vou mostrar aqui que vou deixar uma pastinha aqui. Eu já tinha alguns arquivos que eu tinha gerado aqui, então eu vou entrar aqui dentro dessa pasta.
Vou apagar tudo o conteúdo dela para a gente gerar tudo novamente. Ok. Então, vou mandar gerar aqui dentro dessa pasta MAML os documentos, os arquivos de help externo para os meus módulos. Então, vou voltar aqui. Então, vou rodar o comando. Então, new external help. Vou passar o path, que é a minha documentation, que é onde estão os arquivos Markdown. E vou passar aqui o output path, que vai ser aquela pasta dentro de lá de módulos, módulo, TFS PowerShell, MAML. Então, aqui ele vai pegar todos os meus arquivos Markdown e vai gerar meus helps externos. Então, olha que interessante. Ele, conforme eu já tinha declarado nas minhas funções os arquivos de help externo, ele está gerando para mim um arquivo de help correspondente a cada um dos que eu já tinha definido no módulo. Então, agora, eu mudei o processo meu de criar um help. Eu faço ele, eu edito meu módulo, eu até indico nas minhas funções aqui a localização, que vai estar meu help, tá? E aí eu volto, gero os meus markdowns, edito o help dentro do meu markdown, da minha documentação markdown. A partir daqui eu mando exportar e gerar o meu help externo, meu MAML. Legal. Uma outra coisa e se eu criei algo novo, uma função nova, né? Então, se eu tiver acrescentado uma nova função aqui para minha documentação, vamos supor que a gente pegue aqui e depois que eu já criei, que eu já gerei todo o help, eu criei aqui uma nova função. Vamos chamar aqui de Hello World, não, Hello DevOps Universe, né? Só para a gente mudar aqui. Vamos mudar aqui para Universe. Vamos indicar aqui o caminho que ele vai estar lá de help dele externo. No caso, ele vai estar aqui no MAM, né? Depois eu vou editar os outros, mas vamos nesse caso aqui. Bom, beleza. Acabei de criar uma nova função. Não tem o Markdown dela. Se a gente olhar aqui, só tem a do Write DevOps Word. Então, acabei, criei nova função, acrescentei no meu desenvolvimento um novo método e vamos agora atualizar a nossa documentação para contemplar esse novo método, tá? Eu poderia também, sei lá, o update que a gente vai rodar serve também para caso já exista uma função, por exemplo, essa new theme. Se eu acrescentar um parâmetro, ela também vai pegar, vai fazer o diff, ver a diferença e vai pegar só o que tem diferente e acrescentar. Ele não vai sobrescrever o help atual, tá? Ele vai acrescentar o que for diferente. Então, tudo bem? Então, criei aqui. Primeira coisa, vamos voltar aqui para o Shell. Vamos reimportar o meu módulo agora, mandando um force para obrigar ele a importar novamente. Legal. E agora a gente vai rodar o comando update markdown help module e vamos passar aqui o path.barra documentation. Legal. Então, quando eu faço isso, ele vai rodar, passar arquivo por arquivo e ver se encontrou algo novo ou não, tá? E no final, assim que ele encontrar a minha função nova, ele vai atualizar os parâmetros, se tiver mudado algum parâmetro. Se não tiver mudado nenhum parâmetro, ele vai atualizar e criar o arquivo novo para o meu. Então, ele passou ali, na hora que ele estava verificando, ele gerou alguns warnings, passou por todos os arquivos e ele acabou de encontrar o nosso Hello DevOps Universe aqui. Em resumo, no modelo convencional, você criaria seu módulo utilizando seu editor PowerShell de preferência, um PowerShell ISE, no Visual Studio Code no meu caso. Você iria editar, documentar esse PowerShell, seu módulo, suas funções, seus scripts, utilizando uma ferramenta igual a PowerShell Commandlet Help Editor. Eu prefiro utilizar help externo
principalmente quando é um módulo que tem várias funções, porque fica mais, o código do módulo fica limpo, né? Então, quando é um script, alguma coisa menor, eu uso comentários, mas quando é um módulo, tem várias funções, eu prefiro usar a documentação externa e para isso eu uso essa ferramenta. PowerShell Command Letter Help Editor é uma opção e nela é possível exportar todo o módulo para XML. Como eu mostrei para vocês, é possível também eu gerar função a função HTML, mas a função a função não é muito legal. E aí a gente viu essa outra opção, que é fazer tudo via Markdown. Então, eu crio o módulo no Visual Studio Code, rodo o comandozinho lá do PlatPS, esse módulo que trabalha com Markdown. Ele vai gerar para mim toda a documentação Markdown. Eu vou editar isso do Markdown no seu editor de preferência. Eu faço direto no Visual Studio Code, o mesmo ambiente que eu desenvolvo o módulo, eu documento. O Visual Studio Code é bem rico também para mexer com Markdown. E depois, da mesma maneira, eu rodo um comando para exportar e gerar o help externo, e assim eu mantenho o meu fluxo convencional de documentação do PowerShell e ainda tenho um ganho. Como eu tenho a documentação em formato Markdown, se eu publicar no GitHub, no próprio VSTS, ele vai renderizar, essas ferramentas renderizam esse Markdown, existem várias outras que renderizam Markdown para HTML. Então eu tenho a minha documentação técnica que está disponível através do comando getHelp e também a documentação online que está disponível num website qualquer. Então é isso, espero que tenha gostado e fique ligado para o próximo DevOps Insight.